A história das 12 tribos de Israel ocupa um espaço significativo na Bíblia, e cada uma delas tem sua própria narrativa que, embora interligada, apresenta traços únicos. Entre essas tribos, uma se destaca de maneira um tanto peculiar: a tribo de Dan. Esta tribo, originada de um dos filhos de Jacó, figura como um ponto de reflexão e especulação, tanto no contexto bíblico quanto nas interpretações cristãs mais antigas. Embora as informações sobre Dan não sejam tão extensas, há um detalhe que gerou inúmeras discussões ao longo dos séculos: a teoria de que o anticristo viria da tribo de Dan. Este conceito se espalhou principalmente entre os primeiros teóricos cristãos e tem gerado muita curiosidade e debates. Muitos questionam até que ponto essa teoria tem base bíblica ou se é uma construção exagerada. E esse é exatamente o ponto que vamos abordar neste vídeo. Em nossa busca por respostas, exploraremos a história de Dan com um olhar mais crítico, procurando compreender suas origens, sua trajetória e o que realmente a Bíblia diz sobre essa tribo. Para entender melhor o papel de Dan, precisamos olhar para a sua origem. Ele era filho de Jacó, um dos patriarcas fundamentais do povo de Israel. Jacó teve filhos com 4 mulheres, suas esposas Lia e Raquel, e suas concubinas Bila e Zilpa. Raquel, por sua vez, enfrentava um grande desafio, pois era estéril e não conseguia engravidar. Esse fato era visto não apenas como uma dor pessoal, mas como uma possível maldição divina, uma vez que o ato de gerar filhos era altamente valorizado e considerado uma bênção de Deus naquela época. Em um ato de desespero e seguindo as práticas culturais da época, Raquel ofereceu sua serva Bila a Jacó para que ela pudesse gerar um filho em seu lugar. Bila então concebeu e deu à luz Dan. Raquel, em sua alegria e gratidão por finalmente ter um filho, nomeou-o Dan, que significa Ele me julgou, ou Deus me fez justiça. Este nome reflete o sentimento de Raquel de que finalmente Deus havia atendido sua súplica. A complexa dinâmica familiar que envolvia Jacó e suas esposas certamente afetou o ambiente em que Dan cresceu. A competição e os ciúmes entre as mulheres, bem como as rivalidades entre os filhos, marcaram a vida dos filhos de Jacó. Dan, sendo filho de uma serva e não de uma esposa legítima, provavelmente cresceu em uma posição inferior em relação a seus irmãos mais velhos, o que pode ter gerado uma sensação de exclusão ou até de inferioridade. Esse clima de rivalidade se refletiu em vários momentos da história de Israel, como no episódio dramático da venda de José, onde seus irmãos o traíram. Embora Dan não tenha sido diretamente envolvido nesse evento, ele certamente fez parte desse contexto familiar tenso e competitivo. Dan teve um filho chamado Hushim, também chamado de Shuã, que continuou a linhagem da tribo. Mas o que realmente chama a atenção é a bênção que Jacó deu a cada um de seus filhos antes de sua morte, uma espécie de profecia sobre o futuro de suas tribos. Quando Jacó fala sobre Dan, ele faz uma referência direta ao comportamento da tribo e ao papel que ela desempenharia na história de Israel. Ele disse: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Nascerá serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Essa descrição, aparentemente enigmática, tem gerado diversas interpretações ao longo dos séculos. Muitos estudiosos acreditam que Jacó estava se referindo à natureza astuta e, por vezes, traiçoeira da tribo de Dan. Esta tribo era pequena em número, mas ao longo da história de Israel se mostrou surpreendentemente eficiente e astuta na guerra e nas estratégias. A metáfora da serpente é vista por alguns como uma referência à habilidade da tribo de atacar de forma furtiva e inesperada, sempre surpreendendo seus inimigos. Além dessa característica astuta,
A tribo de Dan teve outro papel notável na história de Israel. A tribo de Dan teve o juiz Sansão, um dos maiores líderes de Israel, que se destacou por sua força extraordinária e por suas vitórias sobre os filisteus, um povo inimigo de Israel. Sansão, porém, também teve uma vida marcada por falhas pessoais e pecados que, por fim, contribuíram para sua queda. Ele foi um homem de grande poder, mas também de grandes fraquezas, o que, de certa forma, reflete a trajetória da tribo de Dan como um todo. Eles eram capazes de grandes feitos, mas também cometiam erros significativos. Quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel, Dan recebeu um território que estava entre as tribos de Efraim e Judá. Essa região era de grande importância, não só pelo seu valor estratégico, mas também pela dificuldade de conquista. De fato, a tribo de Dan teve problemas para tomar posse de suas terras, já que os amorreus, um dos povos que habitavam a região, a pressionaram, obrigando a tribo a buscar terras mais altas e, posteriormente, a se mudar para o norte. Em Juízes 18, vemos um relato detalhado de como um grupo de danitas, insatisfeito com sua situação, decidiu buscar uma nova terra e atacou a cidade de Laí, que era pacífica e estava distante da sua região original. Eles destruíram a cidade, mataram os habitantes e estabeleceram ali a nova cidade de Dan, dando-lhe seu nome. Essa mudança para o norte representou uma nova fase para a tribo, mas também trouxe consigo novos desafios e uma série de problemas que, ao longo do tempo, acabariam levando a tribo a se desviar da verdadeira adoração a Deus. A cidade de Dan, agora estabelecida no extremo norte de Israel, passou a ser um símbolo de fronteira para os israelitas. A expressão de Dan até Berseba, usada em vários momentos da Bíblia, faz referência aos limites do território de Israel, com Dan representando o ponto mais distante do norte. No entanto, a cidade de Dan também se tornou um centro de idolatria, um episódio crucial na história da tribo. Os danitas, ao se estabelecerem lá, construíram um santuário para a adoração, mas esse culto era ilegítimo e idolátrico, pois o lugar de adoração autorizado por Deus era em Siló, não em Dan. Além disso, os danitas criaram e adoraram um ídolo, o que representou um grande desvio da verdadeira fé. Esse afastamento de Deus teve consequências para a tribo, que foi se afastando cada vez mais dos princípios estabelecidos por Deus para o povo de Israel. Esse desvio espiritual se agravou ainda mais quando, durante o reinado do rei Jeroboão I, que governou o Reino do Norte, ele instituiu o culto ao bezerro de ouro em Dan, o que se tornou um símbolo do afastamento do povo de Israel de Deus. Essa prática de idolatria foi uma das principais razões pelas quais Israel foi punido e, eventualmente, caiu nas mãos de seus inimigos. Voltando à questão sobre o anticristo, a ideia de que o anticristo viria da tribo de Dan é uma teoria que foi proposta principalmente por teóricos cristãos primitivos, como Irineu de Lyon, que associou as características da tribo de Dan como a astúcia e o comportamento idólatra, a figura do anticristo. Ele usou passagens como Jeremias 8,16, que menciona ruídos de cavalos rápidos vindo de Dan, para apoiar essa teoria. Porém, é importante notar que a Bíblia não faz nenhuma afirmação direta sobre o anticristo ser originário de Dan. A ausência da tribo de Dan na lista das tribos que serão seladas em Apocalipse é um detalhe que alimenta essa especulação, mas não há um versículo claro que confirme essa ideia. Em vez de se basear em interpretações especulativas, é mais prudente olhar para a história de Dan como uma advertência sobre os perigos da idolatria e do afastamento de Deus. A tribo de Dan, que começou com grandes promessas, acabou se desviando do caminho que Deus havia traçado para Israel. Isso serve como um alerta para todos nós sobre a importância de manter nossa fé e fidelidade a Deus, evitando cair nas armadilhas do pecado e da idolatria.
Por fim, o caso de Dan nos ensina que, embora possamos falhar e nos afastar, há sempre a possibilidade de arrependimento e reconciliação com Deus. Mesmo que a tribo de Dan tenha sido marcada pela idolatria e pelas falhas, ela ainda faz parte da história de Israel e da redenção divina. A Bíblia nos chama a ser vigilantes, a não seguir os passos de Dan, mas a permanecer firmes na fé e no compromisso com Deus. Agora, nos deixe saber sua opinião nos comentários. O que você acha sobre a teoria de que o anticristo viria da tribo de Dan? Você acredita que há alguma base bíblica para isso ou acha que é uma mera especulação?